Romanos 10, no versículo 8, vamos usar aqui o texto na tela. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Irmãos, inicialmente eu vou deixar uma verdade central aqui nessa noite. E a verdade central, à guisa de introdução, é: Deus providenciou os meios para todos termos fé. Vou dizer de novo: Deus providenciou os meios para todos termos fé. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, nós lemos assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora preste atenção no que eu vou lhe perguntar. Se Deus exige que tenhamos fé, quando na realidade é impossível termos fé, temos o direito de questionar a Deus e a sua justiça. Preste atenção, vou dizer de novo. Se Deus exige que tenhamos fé, quando na realidade é impossível termos fé, temos o direito de questionar a Deus e a sua justiça. Porém, Deus providenciou os meios para todos termos fé. Eu sei que você se assustou, mas você tinha que se lembrar da verdade central inicial que eu disse. Então, se Deus providenciou os meios para todos termos fé, e nós não conseguimos ter fé, a culpa não está em Deus. A culpa está em nós. Entendeu o que eu disse? Vou dizer de novo. Se Deus exige que tenhamos fé, e há uma exigência de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, tudo que não vem pela fé é pecado, o justo viverá da fé. A fé é uma necessidade inicial de todo cristão. Se Deus exige que tenhamos fé, quando na realidade é impossível de obter fé, então você teria o direito de questionar a Deus e a sua justiça. No entanto, Deus providenciou os meios para cada um ter fé. Deus nos disse que sem fé é impossível. Agora preste atenção. Se nós não temos fé, Ele providenciando os meios para obtermos fé, a culpa então não está em Deus, a culpa está em nós. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, temos aqui o meio para obtermos fé. Enquanto... Opa, mas o negócio está rápido, se fosse uma bala tinha me matado. Enquanto o irmão faz, eu já colocou. Vamos ler? Vai lá. Consequentemente a fé vem. Eu quero que você diga isso 3 vezes. Você percebeu? Nem todos nascem com a porção de fé que produz milagres. Quer dizer, nem todos não. Ninguém nasce. A fé precisa vir. E consequentemente a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então qual é o meio que Deus providenciou para que o seu povo tenha fé? A palavra. Agora, lendo esse texto, você observa que a fé vem para salvação e a fé vem para o reino de milagres. No verso 17 diz: como consequência, a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Quando você estuda esse texto de Romanos, no capítulo 10, você percebe que temos aqui 3 passos para o homem ser salvo. Primeiro, confissão. Mesmo porque nós não somos deterministas, calvinistas, que acredita que tudo está determinado e que Deus determinou até o seu pecado. Em uma das institutas, João Calvino diz que Deus, por seu prazer, determinou a queda. Irmão, isso é sadismo.
Essa doutrina não pode ser verdade. Eu acredito que vai chegar um dia, eles vão dizer, gente, era tudo brincadeira. Mas nós não estamos nesse negócio, não é verdade? Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus, após a queda, Deus preservou o livre-arbítrio do homem para que esse homem pudesse corresponder a Deus. É o que nós vemos. Mesmo porque nós vemos logo depois da queda o livre-arbítrio. Quando Deus falou, Caim, por que descaiu o seu semblante? Se fizeres bem, não será aceito. Se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Então escolha, pois, fazer o bem. E nós temos em toda a Bíblia, eis que coloca diante de ti a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção, coloca a porta estreita, a porta larga. Bom, eu não preciso chegar aqui, eu estou dentro de uma igreja, uma confissão arminiana, ok? O que eu estou dizendo para os irmãos é esses passos. Primeiro, existe uma fé para sermos salvos e uma fé para receber alguma coisa de Deus. Não é a mesma fé, mesmo porque uma é chamada de pistes, que não tem a ver com a fé para ser salvo. Por isso tem muita gente que é curado e vai para o inferno. Tem gente que antes ia para o inferno na cadeira de roda, Jesus cura ele, agora ele vai para o inferno andando. Porque ele obteve fé para a cura e não obteve fé para ser salvo. Mas olhando aqui o texto, veja que temos os passos para a salvação. Primeiro é a confissão. Confessar com a boca de todo o coração. E segundo, crer que Jesus morreu e ressuscitou. Terceiro, então você aceita. Quando a gente usa o termo aceitar, meus irmãos, nós não estamos dizendo para você implorar, ou Jesus implorar você para você aceitar Ele. Não é nada disso. Quando nós usamos o termo aceitar a Jesus, nós estamos dizendo aceitar o plano dele na cruz, aceitar toda a obra dele na cruz. É apenas isso. Para quem essa salvação está? No versículo 13, para todo aquele de onde provém a fé. No verso 17, que ela veio de ouvir a palavra de Deus. Agora veja Atos capítulo 11, no versículo 13 e 14, analisando a fé para ser salvo. Preste atenção. Atos capítulo 11, verso 13 e 14. Agora demorou um pouco, viu? Ele estava com o texto aberto. Peguei ele. Atos capítulo 11, verso 13 e 14. Diz assim: ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Preste atenção, o anjo apareceu e disse: Pedro lhe transmitirá uma mensagem, por meio da qual será salvo tu e a tua casa. Agora veja bem, por que um anjo não pregou logo? Ele disse: chama um pregador, e esse pregador vai pregar uma mensagem, por meio da qual você será salvo. Anjo nunca foi condenado. Tem os condenados, que viraram demônio, mas os anjos que nunca caíram não podem pregar a salvação, porque eles nunca caíram. Então nós aprendemos que homens salvos podem pregar a salvação, e homens são salvos por ouvir a palavra da pregação. Bom, dito isso, você já entendeu que a fé para ser salvo vem da palavra de boas novas. Toda palavra produz fé. Se eu pregar sobre família para você, você vai ter fé para mudar a sua família. Percebeu o que eu disse? Toda palavra vai gerar fé. Agora preste atenção no caminho que nós vamos tomar aqui nessa noite. Nós estamos vivendo dias estranhos, meus irmãos. Dias de discussões intermináveis. Já um grupo de pessoas, pensávamos que isso não ia existir mais, que estão atacando livremente igrejas que ganham almas, igrejas que oram por enfermos, igrejas que expulsam demônios, igrejas que batizam pessoas. Esses irmãos não creem em apelo de salvação, creem que os dons de poder de 1 Coríntios 12, 13 e 14 cessaram, eles acreditam que o diabo está preso, então não existe possessão demoníaca. Acreditam eles que nós já estamos numa espécie de milênio. É um grupo dos chamados crentes tradicionais, de confissão tradicional.
Dias estranhos em que as discussões acaloraram. Vocês têm visto abertamente aí o pastor Silas defendendo a fé pentecostal. E tem gente que acha exagero dele, pois eu acho que não é. Então, nós já vemos irmãos que abandonaram a sua confissão pentecostal, a sua experiência do Espírito Santo, a fé nos milagres e voltaram para o tradicionalismo. No entanto, preste atenção, os demônios continuam a operar nas pessoas. As pessoas continuam enfermas. E eu gostaria de aqui nesses dias mostrar a você que igreja que não participa do sobrenatural pode ter nome de igreja, jeito de igreja, cara de igreja, mas não é igreja. O que nos diferencia das demais religiões são as nossas experiências com Deus. É o sobrenatural, irmão. Nós nascemos de uma fé de um homem que nasceu sem coito, de um homem que nasceu concebido pelo Espírito Santo, de um homem que morreu e ressuscitou dentre os mortos e caminhou por 40 dias, já depois de ressuscitado, atravessou a parede, andou sobre as águas, ressuscitou mortos. Se cristianismo não vive sobrenatural, não é o cristianismo de Cristo. Honestamente, eu fico abismado quando eu vejo irmãos dizendo que os milagres eram só para aquela época. Uau! Então o diabo também é só para aquela época. Então a Bíblia também é só para aquela época. Então a fé também é só para aquela época. Então o Espírito Santo também é só para aquela época. Nós estamos fazendo o que aqui mesmo? Vamos todo mundo cair na vida, beber, fazer um monte de coisa errada, já que tudo é uma grande mentira. Veja o perigo de não viver e não crer no poder do Espírito Santo e no sobrenatural. Agora preste atenção. Eu quero mostrar a você que cura divina e libertação faz parte da obra redentora da cruz. Cruz não é só uma mensagem de salvação. Cura divina e redenção faz parte do plano de expiação. E se eu conseguir te mostrar na Bíblia Sagrada que cura e libertação fazem parte do plano de expiação, você não vai querer viver um dia só sem experimentar o sobrenatural de Deus. Veja comigo Atos capítulo 14, no versículo 6 ao versículo 10. Por gentileza. Vamos lá. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades ligaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças. Verso 7. Onde continuaram a pregar o evangelho. Presta atenção. Constantemente nós somos acusados que nós não pregamos o evangelho. Sempre quando eu posto alguma coisa de cura ou alguma coisa de cruzada, sempre vem os engraçadinhos gelados dizendo: isso não é evangelho. Uau! Veremos se não é. Preste atenção no texto. Deixa o texto congelado, por gentileza. Então os apóstolos foram para as cidades de Listra e Derbe e ali seguiram pregando o evangelho, as boas novas. Quando você prega o evangelho, quando você prega as boas novas, o que acontece? A partir do verso 8. O que eles estavam pregando? O evangelho, as boas novas. Em Listra e Derbe, em Listra havia um homem paralítico de ambos os pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali assentado sem nunca ter andado. Observe que os apóstolos estavam pregando o evangelho. E nós vamos analisar isso com muito cuidado. Verso 9. Ele ouviu Paulo pregar. O que Paulo pregava? O evangelho. E o paralítico ouviu Paulo pregar o quê? Senhoras e senhores, Paulo pregou o evangelho. E quando o paralítico ouviu Paulo pregar o evangelho, o que aconteceu? Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado.
Continua. Paulo disse em alta voz: levanta-te, fica em pé. Com isso o homem deu um salto, se levantou e andou. O que Paulo estava pregando? E o que aconteceu quando ele pregou o evangelho? Gerou fé no homem e o homem foi curado. Agora, um crente descuidado vai dizer: é maravilhoso ver como Paulo curou esse homem, como Paulo era usado. Mas, senhores, o que Paulo fez que um crente não pode fazer? Olhando o texto com bastante cuidado, o que Paulo fez demais ali que você também não possa fazer? Paulo fez 3 coisas. Primeiro, pregou. Segundo, teve discernimento e percebeu que o homem tinha fé. E terceiro, creu no que ele pregava. Paulo mandou o homem se levantar e andar porque ele primeiro creu no que ele pregava. O pregador tem que ser o primeiro a crer. Então, quando ele creu, ele disse: se levante e ande. E o homem se levantou e andou. Ou seja, Paulo pregou o evangelho, o homem ouviu o evangelho, o homem teve fé e o homem foi curado. Como o homem teve fé para ser curado? Ouviu Paulo pregar o evangelho. Diga amém. Agora preste atenção. Quando nós ouvimos a palavra salvação na Bíblia, toda vez que você lê a palavra salvação na Bíblia, ela é da palavra grega sousien, ou uma outra derivação, sozo. E a palavra sozo, veja, a Bíblia não separa as palavras como salvação, cura, prosperidade e libertação. A palavra salvação, cura, prosperidade e libertação na Bíblia é uma só palavra, é sozo. Mulher, vai que a tua fé te salvou, mas a mulher tinha acabado de ser, na realidade, curada. Sozo significa ambos, salvação, cura, libertação. Salvação, cura, libertação. Então, quando você pega o texto, palavra de salvação é a palavra do sozo, ou sozien. Traduzidas são a mesma coisa. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: o evangelho. O que é que Paulo pregou em Listra? O evangelho é o poder de Deus para salvação, ou sozo, para o sozo de todo aquele que nele crê. Ou seja, Jesus veio para curar, salvar, libertar, transformar e nos dar o Espírito Santo. Esse é o poder transformador, diga amém. Ou seja, em Romanos 1, no versículo 16, está dizendo que Deus quer salvar a alma e curar o corpo. Vamos analisar alguns textos. Eu gostaria de mostrar para você uma coisa. Primeiro, todos os textos da Bíblia ligados à remissão de pecados, que fazem parte do plano de redenção e de expiação de pecado, todos eles têm a cura junto. Você já parou para pensar nisso? Vamos analisar alguns textos, vamos um pouquinho mais rápido. Isaías 53, versículo 4. Ele levou sobre si as nossas doenças e os nossos pecados. O que é que nós temos aí? Jesus levou somente seu pecado na cruz? Responda, meus irmãos. Salmo 103, versículo 20. Ele perdoa nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Como Deus, preste atenção, lida com o pecado, ele lida com a doença. Você vai perceber na Bíblia que Deus dá o mesmo tratamento para a doença que ele dá para o pecado. E qual é o tratamento de Deus com a doença? No mesmo lugar, na cruz. Deus lidou com a doença no mesmo lugar e da mesma forma que ele lidou com o pecado. Como Deus se desagrada do pecado, ele também se desagrada da doença. O pecado, ele desconfigura a imagem de Deus que você tem. Perdão. O pecado desconfigura a semelhança de Deus no homem e a doença desconfigura a imagem de Deus no homem. Quando Adão pecou, essas duas coisas entrou no homem.
pecado e doença. Por isso, que a cruz do Calvário foi um altar de expiação para levar tanto os nossos pecados como as nossas enfermidades. Então, o que é pregação do Evangelho? Pregar o Evangelho é pregar, em primeiro lugar, a salvação da alma e também a cura dos enfermos. Quem não cumpre esse propósito está desconsiderando o plano de expiação da cruz do Calvário. Vamos ver mais um texto, por gentileza, Atos capítulo 8, vamos ver dos versos de 5 a 8, para você entender o que é plano de redenção. Vamos analisar isso com muito cuidado. Atos, capítulo 8, verso do 5 ao 8. Enquanto isso eu vou ler para você. Use a hashtag Conf Avivamento e Milagres. Vamos lá. Vamos ler. Indo Filipe, indo quem? A uma cidade chamada Samaria. Ali ele pregava a Cristo. Somos acusados de não sermos pregadores do Evangelho porque pregamos bênção para as pessoas. Será que essa acusação é verdadeira, senhores? Presta atenção. Indo Filipe a uma cidade chamada Samaria, ali ele pregava Cristo. O que acontece quando você prega Cristo e o Evangelho? Quando a multidão ouviu Filipe, viu os miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que Filipe pregava. Um milagre prega mais do que 30 sermões. O milagre, a cura, sempre foi, milagre, cura e libertação, que libertação também é cura, sempre foi a maior estratégia evangelística de Jesus. O Novo Testamento não mostra um Jesus também que não seja médico dos médicos. O Novo Testamento não apresenta um Jesus que cura ou que não cura. O Novo Testamento apresenta um Jesus que também é médico dos médicos. Ora, nós podemos questionar que algumas pessoas brincam com os dons. É outra coisa. Mas não é porque pessoas fazem coisas certas de maneira errada que nós vamos deixar de fazer a coisa certa de maneira certa. Não existe evangelho sem cura e libertação, irmão. O diabo está solto, vivo e ativo no planeta Terra. Ele está matando, roubando, destruindo, aprisionando, destruindo as pessoas, pondo doenças e etc. E nós estamos aqui pousando de religiosos e com a vida dizendo que a vida está boa. Olha o texto. Os espíritos... Não, volta o texto anterior, vamos ver. Quando a multidão, o que, gente? Ouviu e viu os sinais miraculosos que Filipe realizava, deu atenção ao que ele dizia. Agora, preste atenção. Os espíritos imundos saíam de muitos. Esses dias eu estava na igreja, falei, irmãos, hoje eu vou orar por libertação. E começou a gritar um monte de demônio. O irmão saiu, não vou vir mais nessa igreja, está parecendo a Universal. Ah, então quer dizer que se um demônio manifestar aqui, a Universal patenteou os demônios. Irmão, eu lido com libertação desde os 16 anos de idade. Eu nem sabia direito o que era isso, pegava o microfone e caía demônio. O meu apelido, quando eu chegava nas igrejas, e aí, quanto você trouxe hoje? Eles diziam que eu levava demônio na mala. Então, na igreja que eu era pastor auxiliar, o culto de sexta-feira era eu que fazia. E quando não tinha demônio, a gente pegava emprestado na Universal para expulsar. É brincadeira. Não pegava, não. Tem demônio demais, não precisa pegar emprestado com ninguém. Observa aqui, o avivamento de Samaria foi um avivamento do poder do Espírito, sim, porque depois vem os apóstolos, impõem as mãos e as pessoas são cheias do Espírito Santo. E o mágico Simão quer comprar o poder. Mas o que acontecia com os demônios? Saíam gritando.
Então, em um ambiente evangelístico, onde o poder de Deus está atuando, é comum ouvir gritos. Gritos absurdos do inferno, gente. A igreja moderna está tão cheia de filosofia. Já tem gente falando palavrão em cima do púlpito, no meio da mensagem, gente xingando o povo, gente falando besteira, misturada com coach, não sei o quê, que ela agora se desacostumou do poder de Deus, senhores. Está chato ser crente. Chato ser crente. Mas as pessoas continuam aprisionadas. Continuam com seus problemas. Elas não conseguem mais guerrear suas guerras. Esse dia uma irmã escreveu no Facebook lá da igreja: Senhor, fala comigo. No Face. Olha que crentinho Nutella. Isso não é um crentinho, é um cretino. Aí eu fiquei tão nervoso que eu fui no comentário: serva minha, eu não tenho Facebook. Vai orar. Assinado o Senhor. Você percebeu? Ah, pastor, mas eu não sou muito de libertação. Tem gente que fala: ai, não vou comprar esse livro porque eu tenho medo. Ai, não é minha pegada. Irmão, se você não lutar com o diabo, você já está lutando com o diabo. Só que nessa questão você está perdendo. Se você aprender a lutar, você ganha, porque você já está lutando, mas está perdendo porque não sabe lutar. Porque não tem essa conversa: não vou lutar com o diabo. Rapaz, eu nasci e cresci no evangelho, em época de tenda, na época que os pastores brigavam com o demônio, era mano a mano, rapaz. Pegava demônio pelo cabelo e arrastava, rapaz. Quem nunca viu um pastor das antigas pegar demônio pelo cabelo? Eu não pego demônio pelo cabelo. Mas era assim, segurado, o demônio. Você vai expulsar um demônio, tem lugar. Irmão, fui pregar na igreja, manifestou um demônio, o povo correu tudo para fora. Eu falei: se vocês não entrar, eu vou mandar um demônio entrar em cada um de vocês. Entraram tudo com medo, que ninguém queria ficar com o demônio. Aí eu tenho um amigo meu em Curitiba que não crê muito. Ele diz que ele é um tradicional que levou azar de ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei: tu vai escarnecendo, Deus vai pôr você numa calça curta e você vai ver o que você vai fazer. Eu estou indo para Ponta Grossa, no meio do caminho meu celular toca. Meu amigo: Renan, onde é que você está? Rapaz, estou dirigindo. Pelo amor de Deus, vem aqui na igreja. Eu falei: agora, cara? Não vou andar não. Pelo amor de Deus, cara, vem aqui. Eu falei: o que é? E ele não queria falar. Rapaz, vem aqui, eu te imploro. Eu falei: cara, não dá, fala o que é. Rapaz, manifestou um demônio aqui. Eu já comecei a rir. Eu falei: o cara não ri não. O demônio quebrou toda a igreja. Já mandou 2 diáconos para o hospital. Quebrou o gesso da igreja, está arrastando o facão e disse que vai pôr fogo. E eu falei para ele: vai pôr mesmo. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falei: cara, tu é um pastor, expulsa o demônio. Rapaz, eu fui tentar isso, levei um tapa na orelha. Eu já li o Salmo 23, o Salmo 91, já li de tudo para o demônio. E o demônio teve um texto que eu fui ler, que ele completou o texto para mim. Já fiz beber óleo, ele cuspiu óleo, já dei bibliada na cabeça, não acontece nada. Eu falei assim: eu não sei se eu dou risada da sua cara ou eu choro. Cara, você sabe por que eu não posso ir aí? Que eu estou a 80 quilômetros de Curitiba. Ah, não fala isso, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Falei: vai lá, expulsa, rapaz. Já tentei. Hernani, eu te juro, eu não estou em pecado. Falei: mas não é só pecado que impede você de expulsar demônio, não. Perguntaram para Jesus: por que o demônio não saiu? Ele disse: por 2 coisas. Falta de fé e há demônios que só saem com a vida consagrada. Ele não diz que aquele demônio faltou consagração dos apóstolos. Ele diz que os apóstolos estavam sem fé. Precisa ter fé para expulsar demônio, irmão. Demônio, doença, não respeita seu nome. Respeita a fé.
porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então tu toma vergonha na tua cara e põe o diabo para correr da sua vida, rapaz. Você é um crente ou é um saco de batata podre? Ai, égua para uns crentes frouxos, rapaz. Ah, pastor, o diabo quer me matar. Bom, difícil é se ele quisesse te dar um beijo. Falei, faz o seguinte, parei o carro. Eu falei, ó, só tem um jeito de expulsar esse demônio. Põe ele no telefone. Ele o quê? Vai lá. Uns 5, segura ele e você põe um demônio lá para falar comigo. Ele, não, você está de brincadeira. Eu falei, você quer expulsar o demônio ou não? Põe o telefone no ouvido do endemoniado, rapaz. Ele, não. Esse demônio não vai sair. Eu falei, ó, você já está se dando mal porque você é incrédulo. Põe. Foi lá, você quer ouvir o barulho. Pronto. Aí eu só ouvia do outro lado. Qual é o seu nome? Corinthians. Esse aí não sai. A gente já tentou e tem até crente que essa legião. Aí, o bicho lá. Campanha só vai até hoje. Aí o bicho lá. Fala, demônio, é o seguinte, não desliga o telefone, eu vou falar para eles te soltarem e você vai segurar o telefone, que eu estou falando. Aí eles soltaram. Gente, o diabo não respeita você, ele respeita o manto de unção que está sobre você, ele respeita a autoridade de Deus que está sobre você, mas se nem você crê nisso, e o diabo, ele é um blefador. Ele sabe quando você crê e quando você não crê. Ele sabe que você tem autoridade, mas ele também sabe que você não crê nela. Então, tudo que o diabo faz contra você é um blefe. Essa doença que está na sua vida é um blefe. Está comigo ou não? Filipe está em Samaria, ele prega Cristo. Depois de pregar Cristo, anunciar Cristo, o que acontece? Os demônios saem aos gritos. Depois que os demônios saem aos gritos, os paralíticos andam. Porque Filipe pregou quem? Jesus. Rapaz, eu cresci no evangelho, foi cantando. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Quem sabe garante a vitória. Só vocês. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi teu sangue derramado lá. E você cantava isso e demônio pipocava. Hoje a cantaiada quer cantar. Lindo, lindo, lindo é. Tem hora para tudo, irmão. Mas a sua vida está um pipoco só. Nem é hora de ficar cantando. Lindo, lindo. É hora de pagar, rapaz. É uns crentes florzinha de Jesus, rapaz. Você é exército de Deus ou florzinha de Jesus? Cresce, rapaz. Que coisa, rapaz. Está faltando aí uns demônios aparecer para alguns. Na terceira vez você já cria coragem. Na primeira você faz xixi na calça. Mas na terceira você já está gritando com o demônio. Descer mole, rapaz. Você tem o sangue de Jesus igual eu tenho. Você tem autoridade, nós cremos no sacerdócio universal. Se de uma irmã chegou, pastor, está aqui a lista de oração para você orar por minha irmã. Sou seu pastor, não sou seu guru. Vai falar com Deus. Você não é sacerdote
lideracional, o seu pastor, mas você tem um sacerdócio universal. Isso significa que não precisa um sacerdote te apresentar a Deus, porque você tem livre acesso, a sua oração é atendida como a minha, você tem a mesma autoridade que eu, o diabo te sujeita como sujeita a mim, só que o diabo sabe que tem crente que não crê. Tem uns lá na igreja que eles começam a contar, e fica contando a ladainha. Eu falo assim: irmão, mas tu é muito frouxo. Nossa, pastor, que isso? Estou aqui para você me dar uma palavra de ânimo, eu estou te dando uma palavra de ânimo, deixa você mole. Ai, pastor, como assim? Como assim, irmão? A Bíblia diz que você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada lhes fará dano algum. Olhe para sua mão, você tem poder, meu irmão. Esse poder não é aqui, deixa eu te falar. A Bíblia diz que os sinais seguem a todos que creem. Deixa eu falar, não são todos que vão pregar, não são todos que podem consagrar alguém, não são todos que podem subir aqui e pregar, mas dom de milagre é um dom conjunto de toda a igreja. Dom de libertação, milagre, que a Bíblia diz: os sinais seguem a todos os que creem. Em meu nome, todos os que creem expulsam demônios. Todos os que creem curam os enfermos. Sabe o que está faltando? Pode aplaudir o Senhor aí. Vou te falar um negócio. Às vezes, por causa do clericalismo gospel, a reedição do sacerdotismo gospel, nós não queremos pregar o sacerdócio universal dos crentes, porque nós queremos ser acima da média para eles. Mas eu vou te dizer, quanto mais a minha igreja descobre que ela tem poder e autoridade, menos dor de cabeça eles dão para mim. Eis, quem aqui é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Quem aqui faz parte do exército do Senhor? Para que se você não gosta dessa guerra? Eis, não é não crendo no diabo que vai te livrar dele, não. Não é evitando o diabo que também vai te livrar dele, não. Olha para mim aqui, está boa a sua vida? Boa o suficiente a ponto de você não ter que pedir nada para Deus? Boa o suficiente a ponto de você não ter que lutar nem por um filho, nem por um cachorrinho, nem por uma mãe? Se tiver boa, não é para você a mensagem. Mas se tem alguma coisa que você tem que vencer, o ano ainda não terminou e você vai vencer suas batalhas ainda esse ano. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que também não seja curador e libertador. Nós estamos equivocados, senhores. Todo mundo tem fase de bobeira. Deixa eu contar um testemunho. Eu, na minha fase de bobeira, foi quando eu entrei na minha primeira faculdade. E um dia eu fui no culto com a Elisandra, primeiranista. Tinha lá um pastor internacional, não lembro de onde, pregando. E o povo estava na unção da hiena. Você sabe o que é a unção da hiena? Ria. Falei, palhaçada. Para que isso? E precisa disso tudo agora? E o povo ria, outro chorava, e demônio caía. No ambiente do poder de Deus, gente é curada, demônio é manifesta e sai, e gente é batizada com o Espírito Santo no mesmo lugar. Não foi assim em Samaria? Onde tem poder de Deus, quem tem demônio é liberto. Quem precisa de cura é curado. Quem quer ter o Espírito Santo recebe. Aí eu fiquei olhando aqui e falei, mas gente, isso é uma palhaçada. Não precisa disso. Fase da bobeira. Todo mundo tem a fase da bobeira. E sabe a mulher, quando ela fala com você com o canto da boca, que ela pensa que ninguém está ouvindo. Mas todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo isso. A minha mulher olhou e falou, pura de criticão. Mas todo mundo estava vendo ela falar assim. Eu estava na raiva daquele pastor, e o povo ria, o povo chorava. Desde quando disse evangelho, que um pouco o pastor me mirou lá atrás. Ei, você, vem cá. Eu olhei. Você que está aí sozinho, quando eu vim, não tinha nem eu, mas ninguém. Falei, eu? Vem aqui.
Eu olhei para ela e falei, ó, o pastor vai passar vergonha. Que ele vai dar rabo de arraia, helicóptero do avesso, ele vai cuspir, babar, soprar, dar rasteira, e eu não vou cair. Ele quer me usar e clipilar, mas não vai dar em nada, ele vai passar vergonha. A minha mulher falou, vai logo, vai. Irmão, eu fui fono. Quando eu cheguei poucos metros desse pastor, eu não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. Entrei, como fala primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6, capítulo 19, entrei em transe. Depois eu voltei. Ela estava do lado e falei, o que aconteceu? Eu olhei para ela e falei, só pelo amor de Deus me diga que não era demônio. Jura para mim, fala que não era demônio, fala, não era. Ela falou, não era. Eu, ai, tá bom, então o que era? Ela falou, veja na filmagem. Mão do céu, que papelão. Irmão, eu parecia um mico. A unção da hiena baixou, e eu ficava assim, dois seguravam, e eu... A minha consciência toda tomada. Nunca mais eu duvidei. Irmão, a igreja hoje está triste, porque estão tentando tirar o sobrenatural da igreja, não estão mais crendo, estão questionando cura, estão questionando milagre. O crente não sorri mais, mas eu vou te dizer uma coisa, eu vim aqui esses 3 dias, porque você vai viver milagres, você vai ganhar a sua família, você vai ganhar os seus filhos para Jesus, tem coisas para acontecer na sua casa, que a fé vai produzir isso, irmão. Você será um produtor de milagres. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Oh, você era mais bonito quando você tinha fé. Até o sorriso de quem crê é diferente. Ele crê. Ele crê. Antigamente, quando começava as cruzadas, meu pai foi um dos ministrantes, eram 5 evangelistas com Bernard Johnson. Meu pai foi um. Ia cada um para um canto. Aqui em Campinas, gente. Eu nasci ali. No início. Agora, meu pai ia fazer as cruzadas na tenda. Irmão, você não podia nem dar boa noite. Esses dias um pastor me ligou e disse assim, ô Hernani, eu não sei mais o que eu faço para segurar o povo na igreja. Já pintei a igreja de preto, já pus latão, já fiz tudo e não consigo fazer isso. Irmão, a minha igreja é bem parecida com essa. A frente é em preto, etc, não tem problema. Quando alguém me pergunta, por que a igreja pintada de preto, eu já logo digo, deve ser de que cor? Ele não responde. Bom, se você não sabe de que cor deve ser, por que eu não posso pôr de preto? Está igual meu pai. Meu pai disse que mulher não pode pintar o cabelo, mas ele pinta o cabelo de preto. Aí, eu lembro em uma cruzada em Americano do Brasil, no exterior do estado de Goiás, uma tenda armada na praça. Meu pai começou a cantar, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Já começou a manifestar demônio. Demônio, pá, eu ali, grudado. Daqui um pouco entrou um cara, uns 2 metros e tal de altura. Meu pai tem 1,5 metro. Gente, o cara pegou no pescoço do meu pai e levantou ele. E meu pai começou a perder o ar. Irmão, do nada, aquele homem largou meu pai e começou a pular assim. Plá, e ele ia alto e caía de costa, de tudo, várias vezes. Plá, plá, que um pouco, depois de tantas vezes ele subir e cair assim, ele desmaiou. Pegaram o homem todo quebrado e levaram para o hospital. O homem quebrou clavícula, quebrou costela, quebrou tudo.
Daquele dia baixou a polícia, foi todos os crentes, o pastor e os 5 filhos dele, tudo para a cadeia. Aquela delegacia cheia de crente, o pastor, os filhos, tudo pequenininho, e a crentaiada lá na porta da delegacia. E o delegado falou assim para meu pai: o senhor não sabe que artes marciais é arma branca, é arma branca? Meu pai pequenininho falou assim: que arte marcial, moço? O senhor quase matou o homem está todo engessado, cravícula, o senhor deu encher ele de golpes. O médico disse: só faz isso quem luta. Meu pai é gago, ele é muito gago. Ele olhou para o médico e falou assim: doutor, o delegado, eu não sei lutar não. O senhor, como que o senhor desse tamanho arrebentou com um homem daquele tamanho? Meu pai falou: pera aí que eu vou ler um texto da Bíblia, senhor. E os crentes tudo lá na delegacia. Ele abriu a Bíblia, tá assim: seu delegado, vou ler aqui. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O que tem isso, seu Parício? Tem um anjo que me guarda, seu delegado, e guarda todos os crentes. Todo mundo aqui viu, pode perguntar. Uma irmã levantou e disse: eu vi uma mão, jogava ele pela camisa e jogava, e pá, quando ele caía, jogava de novo, pá, porque ele estava matando o missionário. O outro disse: eu não vi, mas vi o homem pulando, e o homem está lá entre a vida e a morte. O delegado bateu na mesa e falou: suma vocês daqui, saia todo mundo daqui, antes que esse anjo apareça aqui também. A cruzada, porque antigamente cruzada era 8 dias, 15 dias. A cruzada ia durar 12 dias. No 12º dia chega o homem todo arrebentado na cadeira de roda, em lágrimas. E sabe o que ele disse? Eu vi a mão, não era a sua. Eu vi um homem que me jogava para cima, e quando eu caí ele jogava de novo. Era uma mão grande, e enquanto aquele homem jogava, ele gritava comigo e dizia: não toque nos meus ungidos, não toque nos meus ungidos, não toque nos meus ungidos. Irmãos, você já ouviu da boca da sua mãe, da sua avó, de alguém que você conhece, experiências marcantes? Por isso que eles nunca pensaram em se desviar. Foi uma geração marcada com experiência. Mas eu creio que o Senhor tem me levantado para despertar esse fogo que existe nos irmãos pentecostais. A paixão por milagres, a paixão por libertação, a paixão por apelo de salvação. Não é para vir na igreja para fazer religião, irmão. Fica em casa, você perde menos tempo. Se você está aqui, alguma coisa tem que mudar dentro de você. Quem nunca cantou isso? Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está... Cadê? Uma coisa estou sentindo aqui. Você não lembra não? Que Deus está neste lugar. E o quê? Deus. Você não lembra quando você cantava isso? O Espírito Santo me revela que Deus está. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Vou te falar um negócio sobrenatural. Eu tive e tenho experiências profundas com Deus. Eu tenho a visão aberta. Tem um anjo que me acompanha. Está no meu Instagram uma foto. E ele já apareceu várias vezes. Todo de fogo. E eu não preciso que você creia para que isso seja verdade. Tem uma igreja que eu vou no interior do Mato Grosso. Primeira vez que eu fui nessa igreja, ela tinha uns 300 membros. Era pequenininha, uma igreja presbiteriana tradicional. A primeira vez que eu fui, começou a cair um monte de demônio, um monte de gente ser curada. Fui a segunda vez, milagres, milagres, milagres. Bom, resumindo, a última vez que eu fui nessa igreja, eles estavam aumentando ela porque ela estava cabendo só 3.000 pessoas. Há 18 anos eu vou nessa igreja. Enquanto você ficar nesse mimimi,
filosófico do Evangelho, você não vai sair do lugar, meu filho. Eu não vim aqui dessa vez para ensinar teologia ou coisa profundíssima a você. Eu vim aqui para despertar o leão que tem dentro de você, o homem e a mulher que foi, sabe, o homem e a mulher cheio de fé que sempre teve dentro de você. Você não é essa pessoa frouxa que você se tornou. Tem algo para acontecer na sua vida e vai acontecer. Fique em pé.